Então, gente, vamos começar hoje por uma oração. Nosso Deus, nosso Pai, estamos super grato porque o Senhor tem nos unido de lugares tão distantes, mas nós somos um coração só, temos um propósito só e queremos te glorificar, queremos te seguir, te servir, te honrar e amar de todo o nosso coração. Pai, abençoe o nosso tempo hoje na sua palavra e é no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Então, deixa eu colocar aqui para vocês a minha tela. Vocês estão vendo a tela? Que é ótimo. Então, na semana passada, iniciamos nossa série sobre o Espírito Santo. A gente falou sobre o Velho Testamento e como eu espero que vocês tenham visto que o Velho Testamento está cheio de passagens sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo está muito presente, movendo, agindo em todos os momentos. Embora havia algumas épocas que a presença era mais marcante, mas hoje, então, nós vamos estar falando do Novo Testamento. Então, a gente vai ver algumas dessas coisas se cumprindo, mas a gente vai dar uma panorama geral para a gente ver vários aspectos da palavra, então, sobre o Espírito Santo. Então, vamos já iniciar, como a gente iniciou na semana passada, o termo em hebraico é ruach, significa vento, sopro, espírito, mas no grego, então, no Novo Testamento, é pneuma, que significa a mesma coisa, vento, sopro, espírito, então, igualzinho à tradução das duas palavras, e a gente vai estar vendo mais aqui hoje essa palavra pneuma no Novo Testamento e como ela é usada. Vamos começar em 2 Pedro, capítulo 1. Então, versículos 19 e 20. Então, vamos ler aqui. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, eu queria começar a aula de hoje, basicamente falando desta passagem. Então, Pedro, que está falando aqui, ele diz que eles tinham ainda mais firme a palavra dos profetas. Por quê? Porque Pedro vivia e acompanhava Jesus Cristo. Então, ele, vendo todos os acontecimentos e como ele via as profecias cumpridas e tudo mostrando a vontade de Deus de uma maneira tão grande, ele dizia: estamos ainda mais firmes sobre a palavra das profecias e pelo que eles tinham passado. E ele disse aqui para os ouvintes: vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Então, vamos prestar muita atenção nas escrituras, porque, de fato, vem de Deus. E uma das coisas que a gente vê aqui, que é tão importante, ele fala, antes de mais nada, não sei o que seria mais do que isso, antes de mais nada, saibam
que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Então, não veio do homem, não veio da vontade dele, dos que escreveram, não foi a ideia deles, foi Deus. E ele mostrou aí em versículo 21, homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, aqui, basicamente, Pedro estava se referindo mais ao Velho Testamento, que nós vimos na semana passada, mas falando como essas escrituras antigas, movidas pelo Espírito Santo, foram cumpridas e levantadas ou iluminadas aqui na nova era. Então, hoje nós vamos ver como isso aconteceu. Então, no ministério de Jesus, a gente não vai ler tudo isso, como vocês sabem que há tantos trechos na Bíblia que falam sobre o Espírito Santo. Se vê que nos evangelhos há 33 referências ao Espírito Santo nos evangelhos. Então, há muitos lugares. Então, primeiro a gente vê no nascimento de Jesus, a gente vê, na verdade, em Mateus, Marcos e Lucas, né? Então, que Jesus, quer dizer, que Maria engravidou e e Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então, aí, desde o início, a gente vê que o Espírito Santo já está em cena, provocando a vida de Jesus no ventre de Maria. E aí, logo em seguida, quando Jesus é apresentado no templo, em Lucas capítulo 2, a gente vê que Simeão, cheio do Espírito Santo, fala do que Jesus iria ser. E aí em Lucas 4, então, fala que o Espírito também veio sobre Jesus. Mas a gente vê, depois, quando Jesus inicia o ministério dele, o batismo dele também está em todos os evangelhos, os sinóticos, pelo menos, diz que desceu com o Espírito Santo como uma pomba, como um pombo. E aí a gente vê que já o Espírito está presente em todos esses momentos exatos ou importantes da vida de Jesus. Então, tem vários versículos que falam que as pessoas foram guiadas pelo Espírito Santo, inclusive esses aí que vocês estão vendo, que logo que Jesus foi batizado, ele foi levado, impelido ao deserto. E então, o Espírito novamente está pronto. A gente vê que o Espírito veio com poder sobre João Batista, como Elias, em Lucas 1, mas a gente também, em capítulo 4, versículo 14, que Jesus veio no poder do Espírito Santo. Então, a gente está passando rapidamente só para ver que no ministério de Jesus há muitos momentos em que o Espírito está. A gente vê Jesus exultando no Espírito em Lucas 10, louvando a Deus, e isso também, então, a alegria vem do Espírito. Aliás, a gente vai ver mais para frente que a alegria é um dos frutos do Espírito. Uma das coisas que acontecia em Mateus 12, ele expulsou demônios através do Espírito Santo e mostrou que o reino havia chegado. Profecias, havia várias referências nas escrituras, assim, nos evangelhos, que referenciam profecias do Velho Testamento como movidos pelo Espírito Santo e cumpridos em Jesus. Então, Mateus 12, o meu servo veio proclamar justiça. Mateus 22, Davi, pelo Espírito, chama de Senhor.
Tem tantos lugares onde as profecias são referidas tendo vindo do Espírito Santo e cumpridas no Novo Testamento. Fala aqui de ser guiado pelo Espírito, como a gente já tinha mostrado aí no deserto, e aí mais para frente, quando Jesus ensina os apóstolos dele, ele fala que o Espírito da verdade iria guiá-los em toda a verdade. Então, a gente vê várias referências onde o Espírito Santo fala que tem a mensagem que transmite, que algo é revelado pelo Espírito, aquele que fala as palavras de Deus, diz que o Espírito que dá essas palavras de Deus sem limitações. João 6, me ajudam assim, porque as fotos de vocês estão cobrindo alguns dos versículos que eu não sei exatamente quais são todos aí, mas Jesus muitas vezes se referia ao Espírito Santo como o conselheiro que ele iria enviar e que o conselheiro, o Espírito Santo, iria ensinar a eles, aos apóstolos. Então, capítulo 15 também, o Espírito da Verdade, que irá testemunhar a respeito de Jesus. Então, é interessante que o Espírito normalmente não está chamando a atenção a si, mas está chamando a atenção à palavra ou a Jesus. Capítulo 16 de João também, que o Espírito que receberam é meu e tornará conhecidos a você. Né? Então, tornará conhecido a eles. Também a gente vê umas relações que o Espírito é ligado à vida. Então, tipo, os demônios gritaram, desculpe, esse é Jesus morrendo. Na cruz, ele gritou e entregou o seu espírito. Então, ele morreu, ele entregou o espírito. Aí a gente vê, como eu falei, eu não estou vendo a referência, mas o espírito voltou à filha de Jairo e a levantou. Então, você vê que o espírito é algo que traz vida, que a gente tinha já visto no Velho Testamento, que há o corpo e há o espírito para ter um ser vivo. E aí em João capítulo 6 também diz exatamente isso, que o espírito dá vida. A gente vê referências sobre como irá ser depois de Jesus. Ele falou que cristãos iriam ser batizados, então, novamente, o batismo, aí esqueceu o provavelmente autocorrigiu, mas o nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, os cristãos iriam ser batizados. Então, há muitas referências nos evangelhos a respeito do Espírito Santo, muitas delas se referindo ao Velho Testamento, mas muito sobre como ela estava sendo ativa na vida de Jesus e nos apóstolos. Aí a gente tem no livro de Atos, novamente tem vários, né? Então, já começando no livro de Atos, diz que Jesus deu instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos, que eles seriam batizados com o Espírito Santo logo mais, quando o Espírito descer sobre vocês. Me desculpe, gente, às vezes tem uma autocorreção, então as palavras, ele não reconhece o português, então o inglês, ele joga palavras inglesas aí. Mas que quando o Espírito descer sobre eles, eles iriam ser testemunhas, porque a gente vê muitas vezes que a palavra, que o Espírito é o que move, o que se fala, a palavra de Deus, o que é dado.
Versículo 16 diz que, novamente referindo ao que Davi falava como vindo do Espírito Santo. Capítulo 2 diz que estavam cheios do Espírito Santo, falaram em línguas e que o Espírito Santo capacitava a falar. Ele, mais para frente, fala que vai ser derramado o Espírito Santo sobre eles, também uma profecia de Joel. Batizado e receber, então, 2:38, então, vocês serão batizados e vão receber perdão e o dom do Espírito Santo. Então, aqui falando que os cristãos vão receber o Espírito Santo no batismo. Capítulo 4, Pedro pregou, levantou, cheio do Espírito Santo para falar com o povo. Versículo 28, novamente falando de uma referência à profecia de Davi. Aí, em capítulo 5, a gente tem Ananias e Safira que mentiram contra o Espírito Santo e o testaram. Versículo 32, o Espírito é testemunha e é concedido aos que obedecem. Então, não é qualquer um que recebe o Espírito, mas o Espírito dá testemunho aos que obedeceram. Capítulo 6, os primeiros diáconos a gente chama, são os homens escolhidos que eram cheios do Espírito Santo. E aí em versículo 10, um desses homens, Estevão, eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com o que falava. Então, capítulo 7, Estevão novamente, lá quando eles estão apedrejando ele, ele pregou e eles não conseguiam resistir ao Espírito Santo. E aí, quando eles mataram ele, ele também falou como Jesus, receba o meu Espírito. Capítulo 8, oraram para receber o Espírito e Pedro e João impuseram as mãos para que eles recebessem esses dons. Capítulo 9, a igreja estava encorajada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo movendo várias coisas, algumas coisas milagrosas, outras coisas que a gente sente que são naturais, por exemplo, alegria, encorajamento, todas essas coisas que vêm também do Espírito Santo. Capítulo 11, Barnabé, cheio do Espírito Santo e fé. Capítulo 13, o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para a obra, né? Deve ter um óleo, né? Mas vários indivíduos, né? Ele diz que guiou. Então, ele levou Filipe, Pedro e Cornélio, né? Aí mais para frente tem o batismo de Saulo. Então, o Espírito Santo estava presente em todas essas situações, causou milagres, foi presente na seleção de líderes, os diáconos cheios do Espírito Santo, capítulo 20 também falou sobre os presbíteros, que o Espírito Santo havia separado esses homens. Capítulo 21, a profecia de Ágabo sobre a fome, e que falaram um ao outro através do Espírito Santo. Então, no livro de Atos, você vê tantas vezes que se menciona as palavras de Atos. Eu não sei se eu mencionei quantos, mas há 55 vezes no livro de Atos, 33 nos evangelhos, e a gente vê que o Espírito Santo, não somente nos evangelhos, mas também no livro de Atos, está muito presente. Ele está ali movendo para que todos recebam, entendam a palavra e que obedecem. Deixa eu ver. Então, vamos para a próxima parte. Então, nas cartas, a gente também vê muitas referências à palavra. Então, vamos ver algumas dessas. Paulo, por exemplo, ele fala que
Jesus foi apontado como Filho de Deus pelo Espírito Santo. Então, gente, vocês estão vendo que eu só estou correndo só para vocês terem um panorama, e aí depois a gente vai falar mais especificamente. Que a circuncisão do coração é algo feito pelo Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Servimos de uma nova maneira pelo Espírito, não pela lei. O Espírito dá vida e nos liberta do pecado e da morte. Não vivemos segundo a carne, mas pelo Espírito. O Espírito nos ajuda nas fraquezas e nas orações. O Espírito intercede por nós segundo a vontade de Deus. Ele permite que clamemos, Abba, Pai. Nos dá justiça, paz e gozo. Vive em nós e conhece a nossa mente. Nos lavou e santificou. Vive em nós como templo de Deus. Então, ele nos capacita a dizer Jesus é o Senhor. O Espírito é dado para o bem comum. O Espírito tem a mensagem de sabedoria e conhecimento. Ele dá dons à igreja para edificá-la. Ele dá vida. Provavelmente você está lembrando de todos esses trechos, né, no Novo Testamento. Somos chamados filhos de Deus quando andemos pelo Espírito. Somos selados pelo Espírito para o dia do juízo. Temos a garantia da herança também pelo Espírito. Então, de fato, são 94 vezes tem referências ao Espírito nas cartas. O Espírito, novamente, domina todo o terreno das Escrituras do Novo Testamento. É algo presente em todas as partes. É importante, portanto, que realmente leiamos e reconheçamos o trabalho dele. Então, a próxima coisa que eu queria falar aqui é que muitas vezes o Espírito se relaciona à palavra de Deus. Então, esses trechos eu queria que a gente lesse juntos, né, para a gente comentar um pouquinho. Então, João capítulo 16, vamos abrir as nossas Bíblias aí. Versículos 12 a 15. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, lendo especificamente aqui, o que vocês veem como um dos papéis principais do Espírito Santo? Então, ele fala que do que eu recebi do Pai, eu repassei para o Espírito, o Espírito vai fazer conhecido entre vocês. Ele é conhecido como o Espírito da verdade. Então, o Espírito é a maneira que os apóstolos puderam recordar, lembrar e transmitir todas essas coisas que vieram de Deus e de Jesus. Atos capítulo 1. Novamente, gente, se vocês tiverem alguma pergunta ou um pensamento, pode anotar e a gente vai falar mais interagindo assim depois. Atos capítulo 1, versículo 2. Começando com o versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado ao céu.
depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, novamente, ele dava instruções por meio do Espírito Santo, porque esse é um dos papéis mais fortes no Novo Testamento para o Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 10. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então, a gente vê a maneira que a palavra veio para eles, foi confirmado através de todos os sinais, por exemplo, que os apóstolos tinham, e isso era para nos manter firmes até o fim. Capítulo 12, versículos 7 a 11. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, uma das coisas importantes aqui que eu vejo é várias desses dons que foram dados são referentes a ensino, a transmissão, a profecia, tudo mais, mas tem vários dons. E desses vários, todos foram para o bem comum. Então, se os dons são usados para si, não. Esse não é o propósito de Deus. Deus mandou o seu Espírito qualificar ou capacitar a cada um de nós através dos dons do Espírito que ele tem dado a cada um. Efésios capítulo 3. Versículos 2 a 5. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus. Então, falando da responsabilidade, né, para transmitir o mistério, mas este mistério veio por revelação. Ele falou aqui em versículo 8 que nós, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. E isso foi dado
agora. Então, nós recebemos este conhecimento através do Espírito Santo, mas somente na época dos apóstolos, e não anteriormente a isto, embora tivesse a profecia do que iria acontecer, não havia o evangelho em si não havia sido pregado, e o Espírito não havia sido derramado sobre a vida dos discípulos. Capítulo 6. Sobre o derramamento do Espírito Santo, a gente não leu aí em Atos 2, mas aí é onde a gente vê que o Espírito foi derramado. A gente pode ler isso depois, talvez, na parte de perguntas e respostas, mas em capítulo 6, versículos 17 e 18. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, aqui a gente vê duas coisas do Espírito, né? Uma é que a palavra do Espírito que é a palavra de Deus. Novamente, tão conectado a palavra com o Espírito. E fala também para orar no Espírito em todas as ocasiões. Então, orar segundo o Espírito, no Espírito, na espiritualidade, é a maneira que a gente ora. E aí, então, por fim, vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículos 11 e 12. Vamos começar com o versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram aqueles sofrimentos, a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Eu acredito que os anjos, eles têm algumas oportunidades que nós não tenhamos, porque eles que... A palavra anjo é mensageiro, né? Então, eles têm a mensagem antes de ser transmitido a nós, mas ele fala aqui que eles anseiam observar essas coisas que o Espírito Santo tem transmitido. Daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Não é uma coisa maravilhosa saber que Deus tem nos preparado isso durante séculos e milênios para que nós pudéssemos viver com o mistério revelado. Então, essas são algumas das passagens principais que eu queria que a gente visse, mas, sem dúvida, tem tantos aspectos do Espírito no Novo Testamento. Lembrando-se que na semana que vem nós vamos falar mais sobre o aspecto do Espírito na vida dos discípulos, e na última semana falando sobre o Espírito na igreja. Mas aqui a gente queria ver mais a presença essencial do Espírito Santo, e acho que uma das coisas que eu queria transmitir era o cumprimento das Escrituras do Velho Testamento. Espero que cada um aqui, que estava aqui na primeira aula, possa ver tantas coisas que foram profetizadas pelo Espírito se revelando no Novo Testamento. Uma, sendo as Escrituras cumpridas em Cristo.
A outra coisa é o próprio Espírito, né, sendo dado, transformando, dando o coração novo e as profecias que foram reveladas no Novo Testamento. A gente viu a preparação que o Espírito dá para cada indivíduo e, como eu falei, a gente vai ver mais isso na próxima aula. Bem, aí a gente vê um panorama geral do Espírito Santo nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos e nas cartas. Tem alguns comentários ou perguntas aí específicas quanto a isso?